Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, meus irmãos, estamos no capítulo 17, que fala sobre a doutrinação. E nesse momento, a gente está vendo aqui o trabalho espiritual assim muito sério, muito delicado, porque o instrutor, e aí no caso o Alexandre, ele diz que o momento não comporta muitas conversações. É muito interessante, né, Berenice? Porque muitas vezes a conversação física não existe no momento. Mas mentalmente a pessoa fica assim, mas seria assim? Quem será que vem? Como é que vai se portar? Será que o médium vai suportar essa carga? Como é que vai ser o meu passe? Então é tanto barulho mental, quando na verdade essa hora é de silêncio. Porque está sendo atraído o espírito para o círculo magnético, formado pela espiritualidade em conexão com os encarnados. Qualquer elemento fora vai causar estranheza, não é, Berenice? E é interessante esse ponto, Deusa, porque muitas pessoas, às vezes, deixam de assim, receber o benefício numa casa espírita, num templo religioso, por causa desse barulho mental. Tem um caso do Divaldo, que uma vez um amigo dele desencarnou e a Joana de Ângeles convidou o Divaldo para ir em desdobramento, ou seja, na hora que o Divaldo estivesse dormindo, o corpo físico dele adormecido, ele, espírito, iria acompanhar a Joana de Ângeles para presenciar o despertamento desse amigo, que havia desencarnado e estava no plano espiritual, ainda assim sonolento, dormindo, mas que ia ser despertado pela sua mãe, né? Pela mãe do amigo. E a Joana falou com o Divaldo que ele iria presenciar, mas que por gentileza ele fizesse silêncio. E aí o Divaldo falou que pensou assim, puxa, mas eu me considero uma pessoa assim bastante educada, regrada, como a Joana de Anjos vai me fazer essa observação de eu manter silêncio? E quando eles chegaram no local que esse amigo dele estava se despertando, o Divaldo falou que muitas coisas vieram à sua mente. E a Joana olhou para ele e falou assim, Divaldo, silêncio mental. Exato. Ou seja, aquietar a mente para a gente poder entender as coisas. Às vezes, durante uma palestra, quantos benefícios, quantos recados poderíamos escutar, que às vezes são direcionados para a gente. Muitas vezes o palestrante, ele é usado, ele é inspirado para falar determinadas frases ou contar determinados casos que sejam do interesse de algumas pessoas, mas o nosso barulho mental a gente não escuta.
Já aconteceu comigo, Deus está escutando, e eu só presto atenção no finalzinho, e depois eu falo, o que ele falou mesmo, hein? Que pena, né? Que pena, porque aí já passou. Isso. E esse treino do silêncio mental é bom para nós. Exato, é a percepção, né? Então, o nosso Marinho, né, está dentro desse círculo magnético e ele sente que o ambiente que se achava, ele queria recuar. Ele percebe a fronteira vibratória estabelecida pelos colaboradores. E ele fala então, isso é um logro, e fala revoltado. Sossegue, respondeu-lhe Necésio sem se alterar. Você conquistará grande alívio, espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa haver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas à espera de seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou neles os olhos tomados de expressão terrível. Mas Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. É interessante que sempre tem alguém para nos dar um socorro, sempre tem um laço de afeto, sempre vamos ter um laço de afeto. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que tem um relacionamento muito difícil com a mãe, com a família de um modo geral, e a gente sabe que a mãe é sempre um ponto de referência de socorro. Isso. Justamente por causa da ligação. E essa minha amiga, ela é muito engraçada, ela estava falando, poxa, Berenice, eu sempre vejo nos livros que é a mãe que socorre. No meu caso, como é que vai ser se eu tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe? Eu falei, pois é, em compensação, você não só teve uma mãe durante a sua vida, né? Durante a sua vida de espírito, você não só teve a sua mãe. Esta mãe que você teve agora, neste momento, que é fruto é uma consequência de alguma coisa, de algum relacionamento, mas você teve outras mães, ou seja, você teve laços de afetos. Mesmo que no momento você esteja numa família onde não há o laço de afeto espiritual, apenas o físico, apenas pelo o contexto da família, você ter nascido ali, mas nós trazemos uma bagagem de muitos laços de afeto de outras vidas. Pode ser que alguém possa estar em uma vida agora, em uma família, que todos os membros da família sejam espíritos desconhecidos. Como que? Como uma prova. Vamos imaginar, se alguém no passado desprezou a família, desrespeitou a família, nunca deu valor à família, não é justo nasça num grupo onde não há um laço de família, porque desprezou tanto. Estranho, né? Exatamente. E é necessário reencarnar, então se agrupam ali. Mas que a partir deste momento começa o quê? A criar-se alguns laços. Então tem algumas famílias que elas estão juntas, às vezes a família é numerosa ou não, elas estão juntas apenas como uma prova comum a todos aqueles membros. Porque... Estou lembrando, Berenice, numas bodas de prata, de ouro, de um casal amigo nosso, em que o altivo participou do culto, e aí foi muito interessante que a mensagem foi dada por Alta de Souza. E Alta de Souza agradecia aquele casal por ter recebido aqueles espíritos. Olha, são 8 irmãos, cada um de um jeito. 2 irmãos, né? Duas situações ali são frontalmente inimigos,
mas que estão, a gente percebe, mas que estão ali. Então a gente vê assim, Alta de Souza agradecia o casal por ter recebido. Então, mas o casal, assim, formando um bloco, sabe, unidíssimos, um amor muito, muito grande mesmo, a ponto de o pai já desencarnou, né? E na última visita que a mãe fez no hospital, foi muito interessante que os filhos foi todo mundo, né? E no final ficou o pai com a mãe só. E ele deu um beijo nela, mas um beijo muito ardente, sabe? E ela saiu dali falando assim, fulano vai embora. Quer dizer, de tão grande o carinho que existia entre eles. Entendeu? A questão ali não foi o ajuste do casal, foi receber aqueles espíritos complicados no relacionamento, e quantos deles até que não valorizaram a família e que vem ali num grupo estranho para aprender alguma coisa, não é? Exatamente. Então pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, que se sinta muito infeliz na família, pode ser um caso desse. Então alguém pode estar pensando, bom, se eu estou numa família e estou infeliz, e essa minha família não é uma família espiritual, então eu vou dar as costas para ela e vou embora. O que acontece? Quando estamos em um grupo familiar, mesmo que sendo pela primeira vez, ora, a partir do momento que estamos em encontro, estamos frente a frente, a partir desse momento vão se criar laços, ou de afeto ou de desafeto. Se criarmos laços de desafeto, vamos ter trabalho mais lá na frente para reorganizar esse sentimento. Então, qual é o nosso objetivo, estando numa família em desarmonia? Fazer a nossa parte. Que muitas vezes... A avó Luísa falava, alguns já sabem disso, que o bonitinho é o feio arrumadinho. Eu acho essa expressão de uma sabedoria muito grande, porque às vezes a coisa fica feia, né? Mas com o nosso livre-arbítrio, a gente pode dar uma atenuadazinha. Gente, é claro que muitas vezes é para vencer o orgulho da gente. Eu tenho analisado muito isso no meu dia a dia, sabe? Como é difícil você calar quando você tem razão. Porque quando você não tem, pelo próprio orgulho milindre, você cala. Agora você tem toda a razão e a pessoa tá falando aquelas bobagens, né? Aquelas coisas que não tem a ver. E que você, de repente, fala assim, bem, mas em nome da paz vai ser melhor calar agora do que criar um transtorno. Isso aí não é, porque às vezes as pessoas fantasiam assim, não, mas pra fulano é fácil. No nosso nível evolutivo, eu acho que não é fácil pra ninguém, né? A não ser pra espírito que já se superou e tudo, mas pra gente que é imperfeito, é difícil, mas vale a pena. Pois é, e mesmo, Deus, para os espíritos que são bem mais à nossa frente, eles também passaram por situações como essa. Nós vamos ver, tem um livro que é maravilhoso, imperdível, que é Joana e Jesus. É um livro, assim, fantástico. Joana e Jesus. É da capa azulzinha. César Braga Said. Isso. Ele fez ele foi o organizador deste livro. Ou seja, ele pegou várias informações do Divaldo e compôs esse livro que se chama Joana e Jesus. O que está escrito lá? Que 2000 anos atrás, a Joana de Ângeles, ela tinha uma família. Ela, o marido e 2 filhos, um menino, uma criança e um rapazinho. Ou seja, eram 4 pessoas numa Roma que estava assim no auge, que o Império Romano nesta época estava dominando o mundo, só dava o Império Romano, de uma família muito rica. O marido dela, o Cusa, tinha uma ligação direta com Herodes, o homem mais poderoso, ou seja, ela teve ali a prova da riqueza. E ela tinha uma família. E como ela tratava bem seus escravos, ela tinha uma escrava que se chamava Ana, e essa escrava é que tinha acesso a Jesus, às pregações de Jesus. E por ela ter bom relacionamento com as escravas, a Ana fala para ela sobre Jesus. E ela então vai ouvir Jesus. E ela fica encantada. E ela traz as mensagens de Jesus para dentro do seu lar. Ou seja, aquela família tem acesso a Jesus, fica sabendo quem é Jesus. E um belo dia, a Joana, ela quer conversar em particular com Jesus. E o que ela queria com Jesus? Qual era a intenção da Joana de Cusa, naquela época, conversar com Jesus? Reclamar.
reclamar que o relacionamento dela familiar não estava bom, que o marido dela era um homem cheio de vícios, que ela vivia numa castração emocional, que ela vivia infeliz. Ou seja, quantas pessoas do mundo hoje vivem infelizes dentro da sua família. É um quadro, né, comum. Exatamente. E Joana de Ângeles, que hoje é uma benfeitora, 2000 anos atrás, ela estava exatamente nessa situação, se sentindo infeliz dentro da sua casa. E ela fala para Jesus, olha, não estou aguentando, não quero esse relacionamento e quero me separar dele, vou largar tudo e vou te seguir. E Jesus fala, não, se você quiser me seguir, você vai me seguir dentro da sua casa, ou seja, colocando em prática os meus conselhos, as minhas orientações, desta forma você vai me seguir. E sabe o que Jesus falou para a Joana? Que, isso é uma informação do Divaldo, que aquele marido que para ela estava sendo insuportável, ela tinha um compromisso com ele do passado, e Jesus fala, aqui mesmo em Roma, este homem, ele foi a lama, né? Ele faliu por sua causa, ou seja, você, a Joana de Cusa, ela esteve diretamente ligada a essa questão dessa falência de uma pessoa, né? Uma falência moral, ou seja, ela prejudicou o marido. E no momento, Joana de Cusa com o marido era um resgate, e Jesus fala para ela aproveitar esse resgate. Então Jesus recomenda a ela não aturar aquele marido, mas compreender, fazer da sua família, do seu ambiente, não apenas uma casa, mas um lar, e seguir Jesus dentro do seu próprio lar. E o que mudou na vida da Joana? Só mudou uma coisa, ela entendeu os conselhos de Jesus. Isso. E a partir daquele momento, o Divaldo fala que ela só procurou ver as coisas boas que o marido dela tinha. E a gente não pode também fantasiar, não é? Dizendo que foi sem lutas. Porque às vezes, mas aí Jesus falou, acabou? Não, porque Jesus falou para ele e falou para nós também, né? E falou para muitas pessoas. Olha a luta que ela teve que travar. Isso, exatamente. E tanto que quando ela leva o conhecimento de Jesus, quando ela apresenta Jesus à família dela, eram 4 pessoas, e hoje essas 4 pessoas estão em patamares diferentes, né? Porque a luta de cada um, a compreensão e o esforço de cada um é de cada um. Tanto que a Joana de Ângeles, ela fez um programa, né? Ela fez um projeto de vida, de seguir Jesus. E no começo deve ter sido muito difícil, e mesmo porque ela, como uma romana que estava ali naquela prova da riqueza, em seguida houve um revés político, o marido dela perdeu tudo, ela ficou numa pobreza muito grande, que teve que trabalhar fazendo serviços braçais, manuais, para poder se sustentar. Ou seja, olha que vida difícil, uma pessoa numa sociedade altamente poderosa, que tinha o poder, a beleza, a riqueza. Ela de ser servida passou a ser serva, não é? Gente, é uma mudança numa muito mesma grande da encarnação, né? Exatamente, porque hoje em dia se você ser rico e você perder e ficar pobre, hoje, no contexto de hoje, é diferente de uma visão de 2000 anos atrás. Muitas vezes até você acaba sendo um exemplo, né? Como alguém, olha só como é que fulano empreende, como é que fulano dá a volta por cima, como é que tá lutando e tudo, mas naquele momento é a discriminação mesmo. Total, né? A pessoa era assim, execrada da sociedade. Então, ela teve muitas provas numa mesma vida, e o projeto de vida dela, que foi seguir Jesus, dentro das provas dela, ela conseguiu. E aí o Divaldo fala que depois ela tem uma reencarnação anônima, depois ela nasce como Clara de Assis, junto com Francisco. E o Divaldo fala uma coisa muito interessante, que quando ela nasce como Clara e se encontra com o João Evangelista na figura de Francisco de Assis, neste mesmo período estão reencarnados os 2 filhos dela e o marido Cusa, cada um numa situação. Os 2 filhos dela, hoje é o Divaldo, que era criança do passado,
E o Nilson, que é hoje o braço direito do Divaldo, que mantém toda a Mansão do Caminho, a obra do Divaldo, era o rapazinho lá de 2000 anos atrás. E o marido dela, o Cusa, também estava reencarnado. Ou seja, o Nilson estava ligado à igreja, mas na parte intelectual, financeira, ou seja, naquela parte material da igreja. Ele estava ligado à igreja, mas não estava ligado a Jesus. O marido dela continuava com os mesmos vícios, com a mesma... como se tivesse parado no tempo. E o Divaldo foi o momento que ele abriu os olhos, deu o primeiro passo na direção de Jesus, que foi a época de Francisco de Assis. Então, para a gente ver o quê? Que é uma mesma família tendo acesso ao mesmo conhecimento e com os mesmos problemas que nós temos hoje. Se pegar essa família da Joana de Cusa, né, que 2000 anos atrás, e colocar hoje, eu garanto que é a família da grande maioria, que tem um relacionamento complicado com o marido, com os filhos, que vive uma insatisfação doméstica, mas o que ela mostra pra gente? Que ela venceu pelo esforço, não apenas por ter conversado com Jesus. Não é o contato em si. Exato, que o encontro com Jesus não foi algo milagroso para mudar os outros, porque muitas vezes a gente vai à casa espírita, a gente vai em diferentes tempos para isso, né? Vamos ver, eu vou orar muito que Jesus é de mudar essa situação. Não vai mudar a situação de fora, mas vai mudar. O que pode mudar, de acordo com a vontade e com o esforço, é o nosso contato com a situação. Esse é o grande ganho na nossa vida. E ele continua dizendo: Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo, auxiliado por diversos espíritos, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução da sua tarefa. E aqui é um ponto muito importante. Porque muitas vezes a gente vai para o trabalho espiritual, do atendimento espiritual, sem essa noção de que é um trabalho espiritual. A questão é essa, né? A gente vai com uma visão muito humana. Então eu começo a reclamar do diretor, eu começo a reclamar da casa, eu reclamo da lição, eu reclamo da peça de fulano, que o passe foi assim assado, quando na verdade a proteção, a grande rede de proteção, tanto para o desencarnado que chega, quanto para os médios, é espiritual. E não é improvisado, é alguma coisa planejada. Se a gente se colocar sob essa cobertura, o nosso foco de crítica vai diminuir. Porque muitas vezes a gente é o trabalhador queixoso, né? E queixoso de quem? Do que o outro não está fazendo ou não. Ah, mas o fulano dá passe assim, o fulano faz assim, o fulano doutrina de tal forma, o fulano não fala o que tem que falar. Observa só, lá no Leão Denis a gente fala assim, meu Deus do céu, para o médium psicofônico de corporação, já é uma dificuldade tão grande interpretar o pensamento que não é dele, porque é difícil, né? A vida até interpretar os nossos é difícil, imagina do outro. Exatamente. Falar o que a gente sente já é complicado. Difícil, né? Muitas vezes a gente quer falar sim, fala não, quer falar não, fala assim. Agora imagina como é que esse médium tem tempo de ficar analisando que o doutrinador deveria falar assim assado. Eu lembro que o Altivo falava que quando o de incorporação, o médium passista, fica assim, mas acho que na doutrinação deveria falar assim o assado. Ele não somou na hora, porque o objetivo varia. Se o trabalho em equipe, é a gente somar para o sucesso da tarefa, né? E, na verdade, ele gostaria de fazer. Porque quando eu falo, a Berenice deveria ter falado mais em Jesus, ou ter falado isso e aquilo, é porque na minha cabeça, assim, se eu tivesse no lugar dela, eu faria assim, seria melhor. Ainda é o nosso orgulho acima do espírito de serviço, né? Quando, na verdade, está aqui falando, ó, todo o recurso magnético que era dado para
Otávia. E é interessante, Deus, que todos os livros que abordam essa questão assim mediúnica, das pessoas que trabalham e criticam, ou que não acreditam, ou que duvidam, ou seja, colocam em risco a qualidade do trabalho, e quando desencarnam, todas elas se arrependem desse comportamento, né? No livro Voltei, no livro da Otília também, né? Depois da morte, ou seja, todas as pessoas que foram muito críticas, porque também é muito complicado, né? Você quem não tem nenhuma mediunidade de absolutamente nada e que é convocado para trabalhar em algum ambiente mediúnico, e é por causa do fluido, por causa da seriedade, da boa vontade, etc., mas que não tem nenhuma percepção mediúnica e que seja crítica, também é muito difícil, a pessoa tem né? que desenvolver uma fé ardente, né? Na verdade é essa, né? Tem que confiar na cúpula espiritual da casa, né? Na própria casa e tudo, porque fica um pouco difícil. Mas aí é assim, Berenice, quem não tem que ter a fé. E quem tem, muitas vezes usa a sensibilidade para o que não deve. Então a nossa questão não é nem a mediunidade ostensiva e nem a não ostensiva. A nossa questão é a instrução, a convicção do trabalho de proteção que existe. Exatamente. E ficar sempre com um único objetivo, o de se colocar como instrumento para ajudar. Mesmo que das críticas íntimas, dos conflitos íntimos, mas que pelo menos naquele momento pedir ajuda para ficar à disposição da ajuda da equipe espiritual. Que essa mensagem seja assim para todos nós, a disponibilidade para ajudar, seja em qualquer situação no centro espírita, né, mediúnico ou não. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.